Em relação aos Néfilins, seriam os gigantes da Bíblia, os anjos Não. que copularam? Tem essa teoria, sabe? Tem, né? mas assim, em inglês, se você pegar a Bíblia, a tradução literária vai estar lá. Houve um tempo em que os Néfilins estavam na Terra. E que o dilúvio seria para matar essa raça? Não. Tá, então vamos uma coisa de cada vez. Houve um tempo em que os Néfilins estavam na Terra. Quando você traduz esse capítulo do Gênesis para português, a tradução é: houve um tempo em que existiam gigantes na Terra. Isso. Na hora que você fala gigantes, você tira a noção extraterrestre da frase. Porque quando você diz houve um tempo em que os Néfilins estavam na Terra, implica dizer que houve outro tempo em que eles não estavam. Exato. Aqui. Mas se você fala gigante, gigante pode ter surgido aqui na Terra. Né? Então essa coisa gigante sempre foi mal utilizada. Os Néfilins, de fato, os originais, porque hoje em dia tem diversos tipos de Anunnaki, é complicada a situação. Eles eram mais altos, 2, 3, 4 metros. Mais tarde, esses seres se miscigenaram. Esses não, um tipo de Néfilin chamado Igigi terminou se misturando com mulheres. Aí surgiram seres gigantes e doentes. Foram esses aqui que o dilúvio pretendeu matar. Essa já é outra geração. Porque essa turma aqui começou também a se unir com mulheres e o apetite deles era uma maluquice. Quando mais tarde Moisés liberta as 12 tribos dos hebreus, filhos de Jacó, e leva pelo deserto e começa a enfrentar povos nômades dos desertos em que tinha gigantes como Golias. Sim. E a ordem de Javé para Moisés é: passe a fio de espada todos os membros dessa etnia, inclusive crianças e seus cachorros, seus gatos, para não deixar nenhum DNA da descendência dos Igigis junto aos humanos, que Javé não queria, porque Javé era pé da vida com a desobediência que os Anunnakis haviam feito, uma regra dele, que a turma de fora não deveria se misturar com os humanos. Não poderiam ser anjos, seriam extraterrestres mesmo. Extraterrestre. O nome anjo e Deus foi muito mal usado o tempo inteiro. Então, na tua visão, não existe anjos, não existem seres a serviço desse Criador? Existe. E o que seriam esses seres? E uma porrada, quase 1 bilhão de seres. E o que são? São anjos, são seres robotizados. Como assim? Porque as mitologias dizem muito claramente, e eu explico isso nos 3 livros, o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, o drama terreno de Javé, são 3 dos livros que eu lancei, que no primeiro momento o eu de Javé se reconstruiu como um parasita, e um parasita quer encontrar o quê? Guarida num corpo. Então Javé... Ele depende de um corpo para sobreviver. O eu dele ficou tentando criar as partes dispersas da mente dele que havia caído. Quando juntou, o eu dele se hospedou ali. Só que Javé, ele ficou notando que quando ele dava uma ordem para ele mesmo, tudo obedecia. Então ele se achava um ser múltiplo. Foi quando surgiu o conceito de clones que obedeciam a Javé, ou anjos clones. Que eram seres robotizados. Replicados, o mesmo DNA. Como é que funcionava? Tipo uma colmeia. A abelha rainha manda, a abelha operária obedece, a abelha operária nem tem senso de individualidade. Não tem livre-arbítrio, não tem individualidade. Nada, só obedece. Então assim era Javé e os anjos clones. Até que um certo espírito imantou-se num clone desse e foi despertando um nível de consciência, agrediu Javé, para Javé parar de criar seres monstruosos como aqueles. Javé devolveu a pancada, destruiu o corpo desse clone, mas o espírito que estava imantado nesse clone saiu com a forma corporal e se transformou num novo tipo de ser chamado em sânscrito Daiva e na nossa linguagem Demon, demoníaco, porque se metamorfoseava. Que tem na cultura... os gênios da lâmpada seriam esse tipo de... um tipo de... O gênio de lâmpada é um tipo de djinn. Aí entra djinn. A cultura islâmica muçulmana, mais recente. Mas lá atrás existiam 2 tipos de seres nesse universo antimaterial vizinho. Tá?
Lembre-se, o ovo cósmico diz que surgiram dois universos, o material e o antimaterial. Isso tudo aqui é desse universo antimaterial. Então surgiu anjo clone e a figura demo. Quando Shiva surgiu como o primeiro demo, Shiva deu para Javé a condição demo que ele tinha, e depois Vishnu mergulha, então eles compõem a Trimurti desse lado vizinho. Então desse lado vizinho ficou um batalhão de robôs, que a gente chama de anjos clones, que obedecem a Javé, sim, e esses demos que não obedecem muito, não. Essa confusão toda que as mitologias falam há muito tempo. E os anjos são sempre bonzinhos ou se eles podem ser maldosos? Então, basicamente o que ele falou. Nem né? uma coisa nem outra. Eles são robotizados, eles obedecem Não tem vontade própria. Não tem. Agora sim, eu não sou, entre aspas, candidato a ser dono de verdade e longe de mim querer impor ou tentar convencer quem quer que seja. Eu conheço muita gente maravilhosa que produziu livros maravilhosos aonde pontuam crenças em anjos, tá certo? Isso pode ser real, sim. Ah, é? Por quê? Porque ao longo de todos esses milênios, muita coisa foi acontecendo e continua acontecendo. E assim, ninguém sabe de muita coisa, não. Ou, sendo muito mais correto, ninguém sabe de... Eu menos ainda. Nós precisamos aprender a colecionar incertezas, possibilidades. Qual é o drama da gente? É que todo mundo pensa que é dono da verdade. Exato. Aí, então, assim, como todo mundo pensa ser dono da verdade, ninguém procura mais a verdade, porque a verdade tem que combinar com a minha verdade, senão eu já fico chateado, triste. Então, na hora que eu falo desse jeito, eu termino sendo desagradável com muita gente que curte a angeologia, a ciência dos anjos, ou que acredita em anjos. Né? E assim, eu só estou dizendo que isso é passível de ser tremendamente real.